Antes de começar este vídeo, algumas orientações importantes, porque vocês sabem, runner ajuda runner. Se inscreva, curta e compartilha. E agora bora pro vídeo! Olá, amigos runners! Tudo bem com vocês? Bom, galera, hoje eu vou estar dando a minha opinião sobre uma excelente matéria que eu vi do jornalista aí Tomás Lourenço, editor aí da Contra-Relógio, um cara que eu respeito muito, né? Desde 1993 aí na Contra-Relógio, e a Contra-Relógio foi uma das principais revistas, né, do Brasil, né? Hoje tem a página online e ela norteou aí muitos corredores, né? Então, assim, continua trazendo um conteúdo de excelente qualidade e hoje eu vou comentar aí a respeito dessa matéria que eu gostei bastante, que seria por que as maratonas do Brasil não crescem como acontece lá fora. Então, quem me conhece sabe que eu gosto muito da distância de maratona, né? Já concluí 7 maratonas, sendo 2 a Maratona de São Paulo, 2 a SP City, uma Maratona de Sorocaba, uma Maratona de Borba Gato e uma Maratona de Munique, né? Então, por ter feito essa Maratona de Munique, eu acho que eu consigo trazer alguns pontos adicionais a essa matéria e também fazer algumas comparações aqui na matéria que vocês vão entender, né, ao longo do meu raciocínio, que eu não achei justa, né, essa comparação. Então eu vou mostrar para vocês a matéria, os principais pontos que eu achei muito legal, vou colocar os meus pontos, né, de acordo com a Maratona de Munique, e eu vou explicar para vocês o porquê que eu não achei a comparação tão justa. Bom, o título da matéria é Por que as maratonas no Brasil não crescem como acontece lá fora? Então o Tomás ele começa aqui falando da maratona de Tóquio e da maratona de Nova York, né? Ele começa falando aqui que mais de 100 mil japoneses ficam frustrados a cada ano, que é uma das maratonas aí mais difíceis, né, de se conseguir vaga. E é impressionante o resultado destas maratonas, né? Quantidade de participantes, né? Nós tivemos em 2021 19.188 participantes, sendo 18.399 os finishers. Em Nova York, nós tivemos 47.745 participantes, sendo que quase 16 mil foram estrangeiros. Em Berlim, em 2022, nós tivemos 45.527 participantes, né? Então, é impressionante o número aí destas maratonas aí que são as chamadas majors, né? Que durante o meu raciocínio eu vou explicando para vocês. Então aqui ele continua, né, falando sobre a Maratona do Rio, né, que foi a principal prova do Brasil. Em 1985 ela teve 5.361 contra 5.043 em 2022 concluintes, né? Então teve uma queda desde 1985, né? E aqui tem uma situação aqui que ele coloca que eu concordo bastante, né? Porque as maratonas lá fora, as majors, elas são de 42 quilômetros, elas não mesclam 5, 10, 21 quilômetros. Isso é muito verdade, né? Então, o atleta, o maratonista ali, ele tá junto com pessoas que vão fazer a maratona, né? E então isso já faz uma grande diferença, né? Isso é bem bacana, né? Aqui ele também coloca que todas as distâncias são no mesmo dia, né? Isso eu acho bastante errado, né? Eu acho que deveria ser os 42 no domingo, os 21 sábado, né? Porque a maratona é o evento principal, né? E aí, por exemplo, as maratonas aqui Rio, Floripa, Poá já estão modificando e fazendo os 21 quilômetros na véspera, né? Inclusive a maratona do Rio também faz o desafio, né? E aqui ele coloca os maus e bons tratos, né, que seria comparativo de como que foi retirado do kit em Nova York e como que foi a retirada do kit no Rio, né? Os comentários aí que ele recebeu, né, por exemplo, na maratona de Curitiba, né? Então, né, da galera que tá ali
do kit, né, da própria retirada do kit, falando esse tipo de coisa, né, e aí a dificuldade, né, para conseguir, né, entrar na fila com todo mundo, né, no vídeo que eu falei sobre a ESCOM, a polêmica com corrida no ar, eu falei também sobre a péssima entrega de kit, né, da maratona de 2022, que foi no Shopping Light. Eu fiquei 3 horas esperando na fila ali para receber o kit, e ali tava gente de todas todas as modalidades, então realmente assim é um grande desrespeito, né? E aí ele coloca uma série de sugestões que eu achei muito legal, essas sugestões, né? Inclusive eu pude vivenciar estas sugestões em Munique, né? Então, inscrição pelo mesmo valor das demais provas, mas com direito a brindes extras. Atendimento especial aos maratonistas na entrega dos kits com 0 de filas, isso eu acho muito legal. Camiseta exclusiva para os maratonistas, assim como medalha diferenciada, com certeza isso valoriza bastante. Área isolada dos maratonistas na concentração para a largada, com bom número de banheiros e um café da manhã, né? Porque enfrentar os 42 aí, dependendo, né? Logo de manhã já dá aquela vontade do número 2, né? Isso é fato. Abastecimento absolutamente perfeito e diversificado durante os 42 km, notadamente na segunda parte, com menor espaçamento entre os postos. Chegada valorizada com locução e anúncio de identificação dos concluintes. Área de dispersão exclusiva com lanche, estrutura para descanso, massagem e eventualmente duchas, né? Então são sugestões aí bem interessantes aí, que seria a questão da exclusividade, né? Então aqui ele colocou um comparativo que eu achei muito legal, né, de 2019, o antes da pandemia. Isso é muito importante de dizer, né, porque esses números em 2022, eles ainda, uma coisa que eu já comentei em outro vídeo, né, esses números ainda estão voltando a crescer, né, por causa da pandemia, né. Em 2022 a gente tem aquela questão do efeito rebote da pandemia, né, muita gente com provas que já foram compradas anteriormente, e 2020, 2021, que aconteceu em 2022 e que fez muita gente não se inscrever para provas novas. Então, por isso que tem essa variação negativa, né, em muitas provas, como Rio de Janeiro, 7.576 para 5.043, né? Então, assim, a gente já vê uma comparação, né, que fala de 1985 da Maratona do Rio, porém em 2019 nós tivemos 7.576 concluintes, né, que foi muito maior. E aí tem que levar isso em consideração, isso da pandemia, né? Então aqui nós temos Porto Alegre, SP City, São Paulo. Aqui as de São Paulo caíram, né, a variação. Florianópolis subiu, Curitiba subiu, Manaus subiu, né? Brasília, Salvador, Foz do Iguaçu diminuíram e Uberlândia cresceu, né? Assim como Porto Alegre, que eu acabei esquecendo de falar, né? Porto Alegre, que hoje é a maratona aí que a galera mais vai para fazer tempo, né? Maratona aí mais plana, né? Então muito legal aí essa tabela, né, que ele colocou. E aqui é interessante que ele citou essa observação, que a maior maratona da América Latina é de Buenos Aires, que teve 8.626 concluintes em 2019 e 7.788 em 2022, né, com detalhe de ser uma prova exclusiva de 42. Bom, galera, vamos lá. Como eu falei para vocês, então em 2019 eu fiz esta daqui, né, a Maratona de Munique, né? Vocês podem ver aí o número já é muito bacana, né? Tem até um mapinha aqui atrás, tudo, né? Algo assim de um material de muita qualidade, né? Eu até coloco aqui no meu cenário, né, esse número. E o que eu posso dizer para vocês que eu vivenciei na Maratona de Munique é algo que eu jamais vou vivenciar em outra aqui no Brasil, né? Ali os maratonistas eles tinham direito a andar de trem por toda a região da Bavária, por todo o estado da Bavária, né? A cidade de Munique é a capital da Bavária, de graça, se tivesse portando o número, né? A cidade para a maratona, então assim, toda a esquina você tem pessoas torcendo ali por você, né? Em cada esquina você tem algum tipo de evento. Então, no finalzinho você tinha o pessoal, você tinha banda de rock tocando. No começo você tinha, parecia o Olodum, sabe, tocando ali, né? Você tinha grupos se apresentando ali durante a maratona, né? Então, um negócio assim que te motiva muito. E sem contar nos postos de hidratação, né?
uma coisa assim que eu achei fantástica, por exemplo, a banana, eles não davam ali a banana com a casca, eles descascavam e deixavam ali para você pegar, né? No finalzinho, ali no quilômetro 37, né, tinha que ser na Alemanha, né, tinha cerveja, inclusive, né? Lógico que cerveja, né, não é boa para hidratação nem nada disso durante uma prova, né? Mas tinha a cerveja ali que é um diferencial da prova, né, da Alemanha, do país. E você tinha opções, por exemplo, como brownie, né, algo que eu nunca vi. Então, assim, sem contar que você entra no site, você tem todas as informações ali dos postos, né? Todas as informações necessárias para o maratonista. A retirada do kit foi em um parque central lá de Munique, né? Que inclusive a chegada foi dentro do Estádio Olímpico de Munique, onde aconteceu as Olimpíadas de 1972. Então a entrada é fantástica, né? Muita gente lá, sabe, torcendo assim, emociona, sabe? Eu entrei com a bandeira do Brasil, tudo, e foi algo que eu jamais vou esquecer, né? Então a expo ali deles, né, para retirada do kit, é tudo muito organizado, sabe? Poucas filas, você tem maratonas do mundo todo ali que fazem stands, você ganha brindes ali no tempo que você tá, então assim, é muito diferenciado, é muito diferenciado. Fazer uma maratona lá fora é bem diferente, né, do que acontece aqui. Primeiro que assim, lá fora você tem a questão do respeito. Eu vejo muito isso desse aumento de participantes, né, nas provas lá fora, por uma questão cultural, né? Então você tem as pessoas lá fora praticam mais esporte, né? Você tem o respeito da cidade, né? Então eu costumo dizer que lá é uma cidade que tem uma maratona. Aqui no Brasil é uma maratona que tem uma cidade. Então, assim, o que eu já vi em provas aqui no Brasil de carros buzinando, querendo furar bloqueio, sabe, nas corridas de rua, não está escrito, né? Sabe, pessoal mexendo, tudo muito diferente do que acontece lá fora. É um respeito muito grande, sabe, que acontece. E outra coisa que eu vejo dessa questão dos números dos praticantes é uma questão um pouco mais viajada. Aí vamos entrar um pouco na questão da administração, né? Quem estudou administração vai lembrar da pirâmide de Maslow, né? Então, vocês vão entender o porquê que eu quero chegar na pirâmide de Maslow, né? A pirâmide de Maslow, ela seria as necessidades básicas do ser humano, né? Então, ela diz que nós temos uma pirâmide com 5 necessidades, né? E essas necessidades, conforme está na base da pirâmide, elas são as mais prioritárias para o ser humano. Então vamos lá. A primeira seria a fisiologia, que é a respiração, comida, água, sono. A segunda seria a segurança, né? Segurança que você tem com relação à violência e tudo mais. A terceira seria com relação ao amor, relacionamento, né? Amizade, família. A quarta seria a estima, autoestima, confiança, conquista. E a quinta seria a questão da realização pessoal. Então, moralidade, criatividade, espontaneidade, né? São alguns tópicos aí da pirâmide de Maslow. Por que eu estou falando isso? Onde acontecem as majors, né, que é o ponto focal da matéria, são Estados Unidos, Chicago, Boston e Nova York, Londres, Inglaterra, Alemanha, Berlim e Tóquio, Japão. Estes 4 países são países de primeiro mundo. Então são países onde as pessoas não têm que se preocupar com o que vai comer, com o que vai beber, não têm que se preocupar com a questão da violência e elas começam a se preocupar com os pontos mais altos da pirâmide, terceiro, quarto, quinto, né? Então a questão do esporte estaria mais na realização pessoal, que é o quinto passo, né? Então, estes países, eles acabam fomentando o esporte, né? Por isso, porque você tem aquela segurança de que as suas necessidades básicas estão supridas, e aí você começa a pensar no esporte. E isso não acontece aqui no Brasil, por exemplo, né? Brasil, Argentina, outro país, Colômbia, México, são países onde a maioria da população ela se preocupa com o que vai comer, sabe? Se preocupa com a violência. Ela, sabe, recebe
pouco e ela tem que se preocupar com isso, então ela acaba não se preocupando com o esporte em si, né? Ela tem outras necessidades que são mais primordiais para ela pela própria vida, pela própria sobrevivência dela, e acaba não se preocupando com o esporte. Então lá fora você vê um grande número de praticantes, né? Você vê as pessoas mais jovens, as pessoas mais velhas, elas estão ali fazendo algum esporte, né? Lá na Alemanha, o que mais tinha era a galera indo de bike pro trabalho. Era o que eu mais via, a galera indo de bike. A galera ia a pé, sabe? Então, assim, o fomento do esporte é muito diferente. Então, necessariamente, isso você vai ter mais participantes numa maratona por causa que as necessidades básicas lá fora você não precisa se preocupar. Você precisa só se preocupar nas suas conquistas, né? Na sua realização pessoal. Então, tem essa situação de você ter esse número menor, né? A outra questão também que eu vejo assim é que vamos dizer assim, quem é do terceiro mundo, né? Quem é da América Latina, vamos dizer assim, ele vai olhar para uma prova lá fora e ele vai querer fazer essa prova lá fora. Ele não vai valorizar o que ele tem dentro do país, né? Então, tudo que acontece nos Estados Unidos é melhor, tudo que acontece na Europa é melhor, o que acontece no Japão é melhor, na Austrália é melhor. É assim, né? Essa é a realidade. Então, as pessoas daqui preferem fazer se tiver condição, preferem fazer uma maratona lá fora do que fazer uma maratona, né, em terras nacionais, né? Então, as pessoas do terceiro mundo, vamos dizer assim, acabam valorizando mais o que acontece lá fora do que acontece aqui dentro. Isso é um fato, né? Isso é um fato. Todo mundo sempre pensa, eu vou morar lá fora, né? Eu quero ir lá para fora, eu quero trabalhar, estudar, entendeu? O adolescente ele já sai da escola pensando isso, né? Vou tentar. Então, assim, a gente tem isso de não valorizar pelas situações que acontecem no nosso país, né? Nos países, nos nossos vizinhos. A gente sabe disso, a gente sabe dessa dificuldade. Agora eu vou falar para vocês o porquê que eu acho que a comparação da matéria foi injusta, tá? Então eu vou usar como argumento a Maratona de Munique de 2019 que eu fiz, né? Que é uma maratona na Europa, que é uma maratona onde as pessoas têm essa realização pessoal, que elas podem se preocupar com isso, né? E o número dessa maratona relacionada com as maratonas aqui do Brasil, né? Então, em 2019, como eu tinha falado para vocês, a Maratona do Rio teve 7.576 concluintes, tá? Não participantes. A Maratona de Munique, na edição que eu fiz em 2019, ela teve 4.229 participantes. Então ela teve quase a metade aí da maratona do... Não, ela teve um pouco mais que a metade da Maratona do Rio de Janeiro. Então, assim, eu acho que a comparação da matéria é injusta, porque não dá para você comparar as maratonas que nós temos Rio de Janeiro, São Paulo, Porto Alegre, Florianópolis com as majors. As majors são o sonho de todo corredor, de todo maratonista, né? Quem não quer ter índice para Boston? Isso é o que todo mundo fala, né? Que quer índice para Boston, né? Correr Berlim, né? Assim, é o sonho de todo mundo fazer uma major. Então, assim, eu vejo essa comparação injusta, né? Eu acho que essa comparação deveria ser feita com uma maratona de menor expressão, né? Como, por exemplo, essa de Munique, né? E Munique é a capital do estado da Bavária, que é o estado mais rico da Alemanha, né? E um país que fomenta o esporte, que teve 4.229, né, em 2019. Então, assim, eu acho que comparar com uma major, né, é um pouco complicado, né? Mas, logicamente, a gente tem que mirar lá em cima para melhorar a situação das maratonas aqui, para a gente se inspirar e fazer como é feito lá fora, né? Isso é verdade, mas eu acho que a comparação com uma major é um pouco injusta, né? Então, assim, galera, eu achei muito legal essa matéria, né, do Tomás Lourenço. Meus parabéns aí a ele pelo excelente trabalho aí de décadas, né? E a Contrarrelógio dispensa apresentações. Eu acho que levanta uma discussão muito legal, né? Eu espero que essa matéria seja lida aí pelos organizadores, né? Nós vemos aí que os organizadores estão se mexendo, estão melhorando as provas, né? Eu tive a oportunidade aí de entrevistar em uma live o organizador da maratona de Porto Alegre, né? Que foi uma live muito bacana.
e um cara aí que tem bastante boa vontade, né? Que é um organizador aí que a galera elogia bastante, né? Então a gente vê o crescimento aí da Iguana Sports, né? Com relação a SP City. Então, assim, eu, eu acredito que vai melhorar, que a situação vai melhorar, né, das maratonas. A gente teve essa situação aí pandêmica, né, que complicou, diminuíram os números, né, mas agora está retomando, né. Agora que a galera que tinha as provas paradas já fez, né, então está retomando. Eu acredito que isso vai melhorar e a gente tem que realmente se inspirar nas maiores, nas majors, né. Mas, como eu falei para vocês, eu achei que a comparação deveria ser com algumas maratonas que não são as majors, porque elas é bem difícil, né, de comparar com os números delas, né? Uma maratona que tem aí 45 mil pessoas, como Berlim, né? É muito difícil, né, de imaginar que uma maratona no Brasil vai chegar, mas vamos torcer que algum dia chegue, né? Agora eu quero saber de vocês, a opinião de vocês, né? O que vocês acharam dessa matéria, né? O que vocês acharam das minhas observações, né? O que vocês acrescentariam, né, sobre esse tema, né? O que vocês acham que faltam para as maratonas aqui no Brasil, né, serem melhores aí, conseguirem se equiparar com essas grandes? Deixa aí nos comentários aí que eu quero saber a opinião de vocês, tá certo, galera? Um grande abraço para vocês.